pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Hoje eu tenho mais um relato aqui para vocês. Tenho recebido alguns relatos, outros eu já tenho aqui guardado e com o tempo eu vou trazendo um a um para compartilhar. Vamos direto a esse relato. Ela começa dizendo assim: oi Cris, como vão? É para todos, ó. Estamos bem, espero que sim, que todos estejam bem aí também, do outro lado da telinha. Espero que bem. Me chamo, vou dar um nome para ela de Elisa. Me chamo Elisa e tive um relacionamento por 7 anos com o pai da minha filha. E ela diz: eu sou 7 anos mais velha que ele e quando nos conhecemos eu já tinha uma filha. Nos conhecemos em uma balada e ficamos juntos a noite toda. No final ele queria que fôssemos para um motel, mas eu recusei. E ele disse que tinha uma moto e que me levaria para casa se dormíssemos juntos e eu recusei. Muito bem. Trocamos telefone e me deixou no ponto de ônibus, dizendo que ia me ligar para irmos num churrasco. Ué, mas só te levava de moto se fosse pro motel? E porque você não foi, ele te leva de ônibus? Olha isso, peraí, cadê a moto? Ah, tava em casa, ele foi sem moto, entendi. Só se você fosse dormir com ele, aí ele te levava de moto. Você não foi, tem moto não. Ok, trocamos telefone, me deixou no ponto de ônibus, dizendo que ia me ligar para irmos num churrasco no outro dia, final de semana. Detalhe, ele disse para eu ir também vestida, ir bem vestida. Pois minha roupa era bem escandalosa e lá era uma casa de família. Gente do céu, pera lá, já vou lançar aqui minha bandeira. Bandeira vermelha! Até bati aqui no computador. Ah, gente, dá licença, né? Se um cara fala isso pra mim, tua roupa é meio escandalosa, hein? Se arruma direito, porque ela é casa de família. E você não é uma mulher de família, né? Porque olha essa roupa aí. Se vista bem, quer dizer, ele falou que você não tá se vestindo bem, não. Eu não sei de verdade como é que você estava vestida, tá? Mas isso não é coisa que se fale, né? Eita, que eu vou falar pra vocês. Esses narcisistas não têm noção. Eles adoram causar estresse. E aí ela continua. Achei grosso ele ter falado isso, mas não liguei muito, pois só fiquei por ficar mesmo com ele. E passou uma semana e ele não me ligou e então eu deixei pra lá. Na semana seguinte, minha empregada disse que tinha ido um rapaz lá fazer entrega do supermercado e tinha perguntado por mim e deixado um telefone. Eu então liguei e adivinha, era ele. Eu tinha esquecido que ele trabalhava perto do meu serviço e ele foi logo dizendo que eu tinha dado o número do telefone errado para ele, mas ele havia me achado. Você deu errado mesmo? Eu acho que ele já tá fazendo um gaslighting aí. Marcamos de nos encontrar e neste dia ele mal me beijou, ficamos no ponto de ônibus e eu fui embora. Cadê a moto? E dentro do ônibus ele me beijou e disse que estava sem graça por não ter dinheiro e por isso estava estranho. Eu entendi e marcamos outro encontro. Fomos no mesmo lugar que havíamos nos conhecido e eu levei algumas amigas. Não ficamos nem meia hora e ele pediu para irmos embora e falou um monte das minhas amigas que eu não ia mais andar com elas, pois eram vulgares. Ele já falou da tua roupa, agora ele tá falando das amigas. Ele tá pondo ordem na casa. É o controlador. Quem manda aqui sou eu, só obedece. Vai sendo submissa aí, hein? O submissa das trevas, que eles têm a cartilha deles, a bíblia deles das trevas, que eles falam como tem que ser. Não é o que Deus diz, é o que eles falam, né? Os 10 mandamentos são eles que ditam. E ela diz: dormimos juntos, mas não rolou nada. Ele insistiu muito, mas eu recusei. Passaram-se 15 dias e aí sim, fomos para a casa dele e aconteceu. Ele morava com 2 primos e a casa era bem bagunçada, somente um fogão, geladeira e camas. Ele disse que nada ali era dele e que ele morava de favor, por isso que ele não comprava nada. Perguntei a ele se ele estava satisfeito com isso, porque eu criava minha filha sozinha e pagava aluguel e eu era muito orgulhosa por isso. E ele disse que para ele estava muito bom assim, pois o que ganhava dava para comer e se divertir e para ele estava bom. E na noite que ficamos juntos, ela põe entre parênteses, transamos, ele ficou eufórico, muito feliz, como se tivesse feito um gol. E eu questionei se tinha sido a primeira vez dele. Ele tinha 23 anos e ele desconversou. Contei a ele toda a minha vida, toda mesmo. Falei que tinha filha, que tive alguns relacionamentos e que estava numa fase que queria sossegar, namorar sério.
Ele então me pediu em namoro e no mesmo dia ligou para a mãe dele, que morava no Ceará, e colocou eu para falar com ela. E ela disse que não tinha problema de eu ter filho, nem com o fato de eu ser mais velha que ele, que estava feliz por ele ter encontrado uma mulher trabalhadora e que gostava dele. Ok. Com 4 meses juntos, ele sugeriu pra gente morar juntos, pois ele ficava na minha casa na maior parte do tempo, mais do que ficava na casa do primo, e disse que poderia me ajudar mais, a gente dividindo as contas. E minha casa era pequena, só um cômodo, e eu disse a ele que teríamos que alugar uma maior por causa da minha filha, e ele disse que em pouco tempo a gente alugaria. Como a minha filha ficava muito com a tia para eu trabalhar e só vinha nos finais de semana, fomos levando assim. Nisso foi fim de ano e 2 meses depois fomos fazer uma viagem que faço todos os anos para o interior com toda a minha família. Alugamos um ônibus e fomos em um grupo bem grande. Já dentro do ônibus ele ficou com ciúmes de um amigo e discutimos. E quando chegamos ele foi direto beber com o pessoal e eu disse a ele para pegar leve, pois à noite iríamos sair e para ele aproveitar a noite comigo, e ele disse que estava tudo bem e falou que era para eu ficar bem linda, colocar uns shorts que ele havia me dado. Bom, fiz isso, à noite eu fui encontrar com ele no centro da cidade com os outros e ele nem tinha ido em casa tomar banho, e chegando lá ele estava muito bêbado e disse que eu estava linda. Como cheguei, eu me molhei e o shorts ficou transparente. Ai meu Deus, Cris, ele se transformou, os olhos dele pareciam 2 bolas de fogo e ele me xingava de tudo quanto era nome, jogou bebida em mim, vinho, cerveja, ficou descontrolado. Pronto, já tá molhada, molha de vez. Toma tudo que tinha de líquido e ele jogou em você. Que coisa, hein? Fui embora chorando, cheia de vergonha, porque já estávamos juntos há 3 meses e diante de toda a minha família. Foi horrível. Gente, eles não se escondem não. Tem alguns que não tem medo de ser desmascarado logo não. Ficamos lá mais uns 3 dias e eu não olhei para a cara dele. Ficamos em casas separadas, mas ele foi em todos os passeios e eu não, pois estava com muita vergonha. Voltamos e eu disse a ele para procurar um lugar que não ia ficar mais na minha casa. E aí ele ficou 1 semana na casa da minha mãe. Da sua mãe? Meu Deus! E voltou pedindo perdão e que eu não poderia jogá-lo na rua porque ele não tinha para onde ir. Então eu o aceitei de volta. Ai, ai, ai. Ficou tudo bem por um tempo e logo ele começou com os ciúmes. Se eu saísse e eu não voltasse na hora que ele falava que era para eu chegar, ele saía sem rumo me procurando e às vezes encontrava com ele no meio do caminho e ele dizia que eu estava com alguém, quebrava o celular dele, guarda-chuva e assim do nada depois chorava, dizia que era porque ele me amava muito. Louco. A dona da casa que morava pediu a casa e eu falei para ele para a gente procurar outra. E aí ele sempre inventando desculpas e eu saía sozinha, mas não achava nada. Pedi mais um prazo e ela disse que eu teria que sair em 1 semana. E foi aí que ele arrumou uma briga qualquer e me deixou lá sozinha com esse pepino. E adivinha? Ele foi para a casa da minha mãe. Aí eu falo, gente, como assim? Como eu não consegui casa, fui morar com a minha tia e guardei as minhas coisas na garagem dela e fiz minha mudança sozinha. Depois que mudei, ele me procurou e disse que a gente ia voltar e que eu alugasse uma casa que ele me ajudaria. Ele só promete, cadê a ajuda? Que na hora do vamos ver, na hora da mudança ele some. Ainda pra tua mãe? Tá muito estranho isso aqui, gente. Você não vai pra tua mãe e ele vai. Que a mãe dele não tem mãe? Não vai pra casa da mãe dele por quê? Nessa época ficamos como namorados, saíamos, dividíamos o motel, eu ajudando minha tia a pagar o aluguel e ele morando na casa da minha mãe, que era dela, casa própria. Só que meus irmãos moravam lá e mesmo sem ajudar em nada, ele reclamava da bagunça e que era muita gente. E mesmo como namorados, ele me controlava ao máximo e os ciúmes era cada vez pior. Detalhe, ele já havia sido mandado embora de vários empregos por conta de perder dia de trabalho por conta da bebida. E minha mãe e minha tia ganharam um apartamento e foram morar lá. E ele queria que eu pedisse para minha mãe pra gente ficar no apartamento que ele morava com ela. Mas outro irmão meu foi morar lá. Gente, ele é folgado, hein? Narcisista é assim. Eles
eles entram na família e falam que é de sangue, é alma gêmea, é coisa de outras vidas que não tem, não existe, né? Os que são espíritas acreditam nisso. Mas eles vão, eles inventam, eles nem acreditam em nada. Seguidores de Satanás, e ficam falando coisas porque eles querem alimentar algum sentimento em nós. Por quê? Porque eles sabem que quando eles conseguem tocar o nosso coração, eles conseguem tirar coisas de nós. E ele já ia ter a moradia sem precisar pagar nada. Como pode, né? Ai, você é como uma mãe pra mim. Ai, você é como uma irmã pra mim. Você é como qualquer coisa, tá? A gente chama de vovó, de mamãe, dá um apelidinho carinhoso e tudo. São capazes de cada uma, olha, eu vou te falar. E aí, ela diz, aí conversei com a minha tia pra ela deixar eu ficar na casa com os imóveis e tudo. Nessa altura, os meus que estavam na garagem haviam sido todos estragados. E ela disse que sim, mas era para eu cumprir com os compromissos das contas direitinho de água, luz e aluguel. E ficou tudo no nome dela. Gente, olha a confiança. Não deu outra, ele veio e falou que ia morar lá comigo para me ajudar. KKKKK, ajudar o quê? Ele tá ajudando ele mesmo. Deus, como eu era burra, ela fala, não se xingue, não se xingue. E ele veio, ficou desempregado, eu fui demitida também, mas peguei um dinheiro bom, comprei móveis, imobiliei o apartamento da minha tia, e ela coloca o nosso, né? Fiz despesas para uns 3 meses, paguei alguns aluguéis adiantado, roupas para mim, comprei roupas para mim, para ele, só que eu arrumei um serviço logo e ele ficava em casa jogando videogame com o irmão o dia todo. É um bebezão. Você é mamãe fazendo comidinha, vai dar na boquinha? Eu tive um, gente, que só faltava mastigar pra ele a comida. Você não vai pôr no meu prato? Eu falei, meu filho, como assim? Né? Quem você pensa que é? Eles querem tudo pra fazer por eles, mas no primeiro momento você precisa de uma ajuda. Eu lembro que uma vez eu tive um problema no meu carro, gente. Ele sumiu, não queria nem saber. Coisa chata, trabalho. Não, ele queria ficar na curtição, né? E aí, se não é a amiga ou a mãe, o pai falou, tua namorada, vai lá com ela, né? E nem tchum, nem aí. Eu nem vou falar mais porque são tantos detalhes. E ela continua. Eu brigava, ele achava ruim, dizia que só ia procurar serviço quando acabasse o seguro-desemprego. As brigas, os xingamentos eram cada vez piores e ele ficou agressivo mais e mais. Começou a se apossar da casa e eu não podia receber ninguém, só tinha que ser eu e ele. E quando a minha filha ia para casa do pai dela, ele mostrava as asas, quebrava coisas, dizia que tudo que eu tinha conquistado não era nada para ele. O problema é dele, não é nada para ele, mas para você é, né? E era sempre assim, brigas, choro e depois o perdão. Ele dizia que eu era velha, negra e com filho e que ia me querer. Ah, não, gente, eu não aguento. E eu dizia pra ele ir embora e procurar uma novinha, uma loira virgem. Isso aí. E toda vez que transávamos, ele chorava e perguntava se tinha sido bom pra mim. Ai, credo, gente, chorava. É muita emoção. E se eu estava pensando em outro na hora H, e se ele era melhor que os outros, essas coisas. Gente, os ciúmes era até do nosso cachorro, e eu tenho um primo loiro e ele dizia que era caso meu, porque eu era negra e esse primo branco. Meu pai precisou todos da família convencer a ele que éramos apenas primos. E ele falava para eu escolher uma roupa e depois dizia, você acha que vai ficar igual em você? Igual no manequim? KKKK, e dava risada. E se eu me arrumasse e perguntava se estava bonita, ele nem respondia e já dizia, pulando na frente do espelho, eu tô mais, né? Falava, ai, eu não aguento, gente, que infantil. Ou então ele falava, para eu colocar roupa curta, mostrar as pernas que era bonita, e os caras ficavam olhando, mas depois ele brigava por isso. Aí tudo é motivo para briga, né? Tudo é um tormento no convívio com essas pessoas. Eles fingem que tem ciúmes, porque não tem ciúmes nada, não é porque te ama e não é porque você não seja digna de ser amada, não. É porque eles são incapazes de sentir esse amor, né? E
tudo é um jogo pra eles. Então eles querem te infernizar, te estressar. Então assim, a roupa é curta, ó, vai usar de desculpa pra você ficar se sentindo inadequada e você achar que, olha, você não tem, como eu posso dizer, modos. Não tem modos. Você não é uma mulher de família, olha a roupa que você usa. Agora ele já tá falando pra você pôr shortinho pra mostrar as pernas. Aí depois você usa o que ele quer pra agradar ele, aí ele briga porque você mostrou as pernas. Ah, não dá, né? Ai, não dá. Gente, a pessoa chega a enlouquecer. Se não é Deus por nós, a pessoa não aguenta não. E ela diz, a primeira agressão física foi um dia que ele queria ir num show que meu irmão me chamou e ele não gostava desse irmão. Aí eu disse que iria sim e ele não. E aí ele me jurou, falou que se eu fosse eu não entraria dentro da casa. Dentro de casa, gente, a casa é da tua tia, quem ele pensa que é pra mandar na casa? E ela diz, fui me divertir, entrei e ele estava dormindo e no outro dia a minha tia foi lá com a minha sobrinha logo cedo, aí ele se incomodou com o barulho e tacou o celular em mim. Não me acertou, mas acertou a minha sobrinha e eu fui na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Gente, que cara é esse? Um traste das trevas. Cris, naquela época fui muito mal atendida, pedi uma protetiva. Pedi pelo menos para tirar ele de casa e lá na delegacia disseram que eu teria que esperar 6 meses porque era briguinha e logo eu estaria de volta com ele. Ah, não. Cheguei em casa e ele tirou um barato dizendo que estava esperando a polícia ir tirá-lo de lá. Olha, quanta audácia. Ah, minha filha, vai em outra. Ali só tinha outros narcisistas, né? São mais abusivos ainda. Fica lá, já passa. Aí vai na outra, se tiver mais narcisista, ela vai em outra, até a hora que você encontrar alguém como nós, né? Que tem empatia, que tem amor no coração e que já passou por isso também. Olha, eu confesso pra você que nessa época eu já estava gostando dele, uma dependência emocional enorme. E eu acreditava que era amor, e por mais que eu me esforçasse, eu não era digna de ter um homem bonito, novo e que tinha me assumido. É o que eles fazem a gente acreditar, né? Mentira. Enfim, eu sabia que não me fazia bem, mas tinha medo, vergonha. Já éramos conhecidos por minha família como casal sem vergonha. Ai, meu pai. E já se passaram 4 anos nesse inferno e eu não conhecia nada da vida dele. A mãe dele, eu contava das brigas e agressões e ela dizia que o filho era bom. E eu que bebia com ele e que não podia largar ele, pois ele sofreu na infância com a rejeição do pai. Ai, agora a responsabilidade é tua. Ela que é a mãe, ela que cuide do filho, né? Voltamos às dificuldades financeiras, eu trabalhando e ele só perdendo serviço, hora em um, hora em outro, e propus a ele de irmos morar com a minha mãe no apartamento dela para poder economizar e ajudá-la. Bom, nessa época tive um aborto espontâneo e sofri muito com dores, quase morri, e ele só me levou no hospital na última hora. Era carnaval e ele estava fazendo churrasco em casa. Bem, a minha mãe aceitou e fomos morar com ela. A minha mãe adorava ele, até hoje. E vendemos os móveis porque íamos comprar outros, pois a minha mãe não tinha nada. E nessa época acho que ele se sentiu mais seguro, pois não ia pagar aluguel. E hoje penso que ele achava que o apartamento seria nosso no futuro. Sei lá, hoje eu penso sobre isso. Aí ele casa. Ai, meu pai. Aí comprou geladeira, máquina de lavar, imobiliou nosso apartamento e as brigas pararam. Ele sempre falava que não nasceu para pagar aluguel. E ela fala, às vezes foi isso. Só que em pouco tempo depois começou tudo de novo. E eu já não revidava mais para minha mãe não perceber quantas vezes chorei calada naquele quarto. E ele me ameaçava de... Ele cada vez mais irritado com tudo, somente com a minha mãe, que ele nunca falou nada. Acho que dela ele gostava de verdade. Ah, deve ser porque, não sei, a tua mãe, né? Como é que é aí nesse transtorno? Se identificaram. Ou então ele manipulou ela de um jeito que, olha, eu vou te falar, tua mãe dava mais pra ele do que pra ti. E ela diz, então ele fez uma conta no Facebook e às vezes ele deixava aberta e eu via ele mandando solicitações, conversando com outras mulheres. E nunca colocou status de relacionamento, nunca me deu aliança, que eu vivia pedindo. E eu fui me definhando, não tinha mais vontade de me arrumar nem sair. E às vezes eu deixava ele sair para eu não passar vergonha. Ele vivia comprando tênis, carros, roupas, era sempre muito vaidoso. E o único lugar que passamos...
a nos dar bem foi na cama, e ele nunca quis nada fora do normal, e mesmo brigados era sagrado todos os dias. E o pior, eu queria também. Depois do meu aborto, lá atrás, ele disse que não queria filhos, pois tinha visto tanto que eu tinha sofrido. Então decidimos não tentar engravidar e evitávamos como podíamos. Depois de 6 anos juntos, acabei ficando grávida. Meu Deus, uma mistura de sentimentos dentro de mim, e ele ficou super feliz. Fomos no cartório ver a papelada para casar, porque ele queria me honrar e eu não seria mãe solteira novamente. Fomos para a igreja e ele não quis ficar, pois disse que a família dele era toda crente e que a mãe dele já fazia parte dele. Ai, eu não aguento. Tá. A salvação é individual, meu filho. Falei que poderíamos fazer então terapia, pois tínhamos que ter outra postura, pois íamos ter um filho. Nada, vezes nada. Continuamos na mesma briga, agressões. Ele dizia que minhas vontades de engravidar eram frescuras. Ia no médico comigo forçado e eu trabalhei a gravidez toda. E ele dizia que quando eu ganhasse o bebê, eu ficaria em casa 6 meses, que ele manteria a casa. Vai, promessa narcisista não se cumpre. Tive minha filha depois de 18 horas de parto, foi cesariana, pois não consegui ter normal, e ele me deixou lá, veio para casa assistir um jogo, meu pai, e foi só no outro dia para ver a neném. Depois chegou lá, chorou, ficou feliz, e eu já avisei logo, se não é para ser pai de verdade, nem precisa registrar. Ele desceu, registrou e disse, agora já era, estamos ligados para sempre, você nunca vai poder me deixar. Gente, eu já ouvi isso de um narcisista, gente, coitados, né? Eles acreditam nisso. Tipo assim, agora você tá presa a mim. Vou fazer o que eu quiser e você não vai mais sair. Quem fala é Deus, quem manda na nossa vida é Deus. Tive alta e meu irmão foi me buscar. Ele foi de ônibus, pois era aquele irmão que ele não falava. E aí chegou lá e eu já estava vindo. Ele disse que queria comemorar com os meus tios em casa mesmo. E eu falei, tudo bem, mas não beba muito para ajudar com a bebê. E se você ficar bêbado, durma no sofá, pois a neném ainda não queria pôr no berço. Ele concordou, mas ao longo da bebedeira foi gastando todo o dinheiro que tínhamos de reserva para esses 6 meses que ia ficar em casa. E ele conseguiu gastar tudo numa noite. Meu pai do céu, sem noção. Depois queria deitar na cama bêbado, sem coordenação motora nenhuma. E fiquei com medo de repente, machucar a neném. Ele me agrediu novamente, estourou todos os meus pontos da cesárea. Meu Deus do céu. E nesse dia eu dormi no sofá com a minha filha, infeliz na cama. Aí eu decidi, ou melhor, descobri que eu não o amava mais, que o amor pela minha filha era maior que tudo. No outro dia, minha mãe e minha tia fizeram ele me levar no posto de saúde. Não quiseram me atender naquele estado, tinha que voltar para o hospital que dei à luz. Chegando lá, os médicos, só de baterem o olho, viram que aquilo tinha sido provocado. Chamaram ele e disseram, você vai cuidar desses pontos dela, porque se ele tiver, ou melhor, se ela tiver uma inflamação, ela vai ficar internada sem a bebê e pode até morrer. E aí o hospital vai te denunciar. Olha, gostei, hein? Ele cuidou de mim, não sei se por arrependimento ou por medo. Eu acho que foi por medo. Arrependimento na vida desses seres é raro, se é que é possível, viu? Só Deus na causa. E ela fala, graças a Deus me recuperei rápido e com menos de 2 meses voltei a trabalhar, voltei a me cuidar. Minha filha me deu um ânimo e disse para ele ir embora de casa. Vai embora da casa da minha mãe. Senão quem iria sou eu. E ela diz, tinha acabado o amor, o respeito, tudo. E ele relutou, disse que a filha não iria ser criada sem pai como ele. E eu disse a ele que ela não podia ser criada em meio a brigas. Ele foi embora, alugou um quartinho perto da casa e pegava a neném para ficar com ele de dia, porque ele só trabalhava de noite. E ela fala, e adivinha, numa dessas, voltei a ficar com ele e agora escondido de todos, pois não é possível que eu não tenha vergonha na cara. Eu não aguento, é verdade, gente, que triste isso, a dependência emocional tem que se tratar. Tem que fazer terapia urgente para você se fortalecer, você vai conseguir. Tem as recaídas, mas não desanima não, esse não é o fim não. E ela fala, como disse, era só sexo e dessa vez amor não tinha de verdade. E ficamos nessa por longos 4 anos até que ele foi viajar e quando voltou disse que tinha conhecido uma garota de 16 anos e que tinha tirado a virgindade dela.
Gente, como eles são nojentos. E que ela queria vir morar com ele. Ah, só faltou falar pra deixar ela morar com vocês. Eu não me aguento. Mas disse que me amava e que se a gente voltasse para morar juntos, ele deixaria ela pra lá. Pois ele só sentia algo por mim e que nunca ia sentir na cama o que ele sentiu por mim. Mentiroso. E eu me fiz de indiferente e achei que pela primeira vez estávamos tendo uma conversa madura, sincera. Aonde, gente? Ele te contando que te traiu com uma menina de 16 anos. Tirou a virgindade da menina. Ser das trevas. E por quê? Por mais que ele tenha ficado com outras mulheres, ele nunca confessou como dessa vez. Ai, eu não me aguento. Eu já passei por isso. Como pode a gente ainda acreditar numa coisa dessa? E eu disse pra ele dar uma chance pra esse novo amor, pois ele tinha tudo que ele sempre procurou em mim e não achou. Pureza, jovialidade, boniteza, magreza, era branca, e com isso ele se enfureceu. Por ver que eu não me abalei, não tive ciúmes pela primeira vez, eu estava liberta! Ela colocou liberta em letra maiúscula. Amei! Eu achando que ela estava falando sério, gente. Imagina ela falando pra ele: não, dá uma chance pra essa moça, pra esse novo amor. Fica lá, olha tudo que você sempre sonhou, tô torcendo por você. Tá tudo certo, não precisa ficar aqui não, volta não. Ai, eu morro de rir. Então, poucos dias depois, nos encontramos em uma festa e ele me agrediu traiçoeiramente, gente. Quase estourou meus tímpanos. Uau! Me implorou para não denunciá-lo, pois estava desempregado novamente e não iria conseguir serviço com ficha na polícia. O problema é seu, meu filho. Quem mandou fazer? Coisa que não deve. Vai, algema nele. Pediu para não afastar a minha filha. Ele é que afasta e fala que é você. Agora a responsabilidade é tua, do que ele fez, né? E eu disse a ele para seguir o caminho dele longe de mim e quando quiser ver a minha filha, avisasse. Gente, você vai deixar? Mas eu não deixo nem chegar perto. Tem 6 meses que isso aconteceu e eu nem olho mais na cara dele, não nos falamos mais. E quando falamos é somente pelo WhatsApp, apenas o necessário sobre a filha. E hoje estou conhecendo uma pessoa, mas não sou nem sobra de quem um dia eu fui. Vivo para minha filha, para meu trabalho e a vida não tem sido nada fácil. Vivo sempre com a corda no pescoço e já passei por poucas e boas com a minha filha. Vivo de aluguel e ora aqui, ora ali. Mas eu tenho fé em Deus que Ele vai restituir minha vida. Eu às vezes fico pensando e falo com Deus: por que, Senhor? E Ele tá tão bem, trouxe a menina, casou com ela no papel e tudo. Vive bem financeiramente, Ele a sustenta e ela não trabalha, pega a minha filha de vez em nunca. E aí eu fico pensando, será que Ele, apesar de ter me destruído tanto, merece ser e estar feliz e eu não? Não fala uma coisa dessa. E ela diz: eu também não sei porque penso nisso e tenho esse sentimento de revolta. Cris, muito obrigada por ler meu relato e eu espero que quando ouvir isso, a minha história narrada por alguém, eu me limpe definitivamente e esse passado fique lá no passado. Um beijo, Deus abençoe sua vida. Gente do céu, que relato foi esse, hein? E olha aqui, ele fez e faz, eles todos são assim, fazem isso pra você sentir do jeito que você ficou aí. Pensando, poxa, será que eu não mereço? Será que o problema sou eu? Será que nada vai dar certo na minha vida? Não é nada disso. Eles fingem ser felizes, fingem que a vida é perfeita. Eles são infelizes, eles não têm paz do acordar ao dormir. Uma pessoa que não tem Deus, não tem empatia, não tem amor, não tem temor a Deus, não tem nada de espiritual ali, não tem alegria de viver, não tem paz, não tem nada ali de bom. É tudo aparência, é tudo uma máscara. E olha, tudo que ele falava pra você, agora ele pega bem a pessoa que é tudo o oposto de você, né? Pra você realmente achar que você que é o problema, que tem algo de errado contigo. Não aceite isso, repreenda em nome de Jesus. Olha aqui, fico pensando e falo com Deus: por que, Senhor, ele tá tão bem? Bem aonde? Não existe bem na vida deles. Trouxe a menina, casou no papel. Gente, imagina, não sei a idade dele, mas a menina de 16 anos. Ora por essa jovem, por essa menina, ele vai destruir a vida dela se não for a misericórdia de Deus.
Gente, isso é crime. Isso é crime. Se ela tem 16 anos, não pode. Ele tirou a virgindade dela. Esse cara é um manipulador, um canalha. Porque era pra ele estar na cadeia de trás das grades. E ele tá aí brincando com a vida das pessoas. Por quê? Porque ninguém faz nada, porque ele chora e põe a culpa em você. Se você me denunciar, eu não vou poder trabalhar. Ele não vai trabalhar porque ele não quer. Agora ele sustenta ela pra você pensar: nossa, então eu não era boa o suficiente, eu não era digna de ser amada, agora ela é, né? Porque agora ela tá tendo tudo que eu não tive, que eu merecia, ele não me deu. Deus, o que tem de horrível em mim? Por que ele é feliz e eu não? Nada disso. Ele não é feliz, nunca vai ser, a não ser que um dia ele se arrependa e que ele aprenda a ter vergonha na cara e temor a Deus e mude os caminhos. E você sim, você vai. Diante das aflições, você tem sempre aí a presença de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre a tua vida. Então toma posse disso e siga o seu caminho e dê glórias a Deus por esse grande livramento e ore por essa menina. Porque olha, pode ter certeza que com ela vai ser muito pior. E ela tão jovem, né? E não deve ter a menor ideia de quem ele é. Mas Deus sabe de todas as coisas. E Deus é justo. Essas pessoas estão brincando, mas eles não podem brincar com Deus, não. Volta 2, 3 vezes pior. Tudo que eles fazem de mal para as pessoas volta para eles. Então, não se iluda com essas coisas que parece ser que não é, viu? Cuide de você e não se envolva ainda com essa outra pessoa. Se você ainda não se envolveu, faz terapia primeiro, porque se você não curar as feridas emocionais e a carência afetiva, a dependência emocional, você provavelmente vai entrar em outra furada. Obrigada, linda. Deus te abençoe. Fique com Deus. Beijos a todos no coração e nos vemos em breve no próximo relato. Até lá. Tchau, tchau.